Olá amigos, olá amigas do canal Iris Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso vídeo relembrando lendas do futebol. E hoje, atendendo a alguns pedidos dos nossos queridos inscritos, vamos relembrar 10 grandes ídolos do Corinthians. Esse grande time paulista. Marcaram a história do nosso futebol porque eles atuaram não só no Corinthians, mas na seleção brasileira e em outros grandes times. Então deixe sempre no comentário aqui, time que você quer ver na próxima edição dos jogadores lendas do futebol. Vamos começar relembrando de Amilcar Barbuy. Ele que atuava como atacante, ele foi o primeiro jogador do Corinthians a jogar na seleção brasileira e o primeiro a jogar em um clube da Itália, mais precisamente o Lazio. Amilcar Barbuy, nascido no Rio das Pedras, mas não é o do Rio de Janeiro, é a cidade do Rio das Pedras, no estado de São Paulo, em 29 de abril de 1893 e faleceu em São Paulo em 24 de agosto de 1965. Ele, ao lado de Neco, que também vamos homenagear na sequência, foram os primeiros grandes ídolos do Corinthians e também ídolo do Palestra Itália, que é o atual Palmeiras. Olha aí, dois arquirrivais, e ele marcou história nesses dois times. No Corinthians, ele atuou de 1913 a 1923, 10 anos, fazendo 208 jogos e 89 gols. Também jogou no Lazio de 1931 a 1932 e chegou a treinar o Corinthians por 2 vezes. Treinou o Lazio também, treinou Palestra Itália, e atualmente é o Palmeiras, Portuguesa e Portuguesa Santista e Atlético Mineiro. Ele foi o primeiro brasileiro, como eu havia falado, e jogou no clube da Itália. Encerrou sua carreira no Lazio. E Amilcar também fez parte do primeiro título internacional da seleção brasileira, que foi a conquista da Copa América de 1919, e participou do bicampeonato em 1922. Ele faleceu no dia 24 de agosto de 1965, aos 72 anos de idade. Um resgate realmente da cultura do futebol, relembrar de ídolos do passado e a gente não conhecia a história. Vamos agora relembrar do Neco, também junto com Amilcar, fez história também no Corinthians. Manuel Nunes, mas ficou conhecido como Neco, nascido em São Paulo em 7 de março de 1895 e faleceu em São Paulo em 31 de maio de 1977. Ele atuava como ponta esquerda, centroavante, meio de campo, jogava em todas as áreas, né? É tido como o primeiro grande ídolo junto com o Amilcar. E ele também jogou emprestado para o Mackenzie, que era uma equipe de São Paulo. Ele atuou na seleção brasileira de 1917 a 1922 e conquistou o Campeonato Sul-Americano em 1919 e 1922, também junto com o Amilcar. Jogou 17 jogos e marcou 9 gols. No Corinthians ele também treinou em 2 ocasiões, em 1927 até 1928, depois posteriormente de 1937 a 1938. Foi um grande jogador de futebol, sem dúvida nenhuma. Ele faleceu em 31 de maio de 1977, aos 82 anos de idade. E o Neco, ele foi o primeiro a receber também um busto no Parque São Jorge, esse lendário do Corinthians. Neco, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores jogadores do Corinthians. Ele atuou de 1913 a 1930, jogando 281 partidas e marcando 247 gols. Não podia faltar um dos maiores goleiros da história do Brasil, que foi Gilmar dos Santos Neves. Nascido em Santos em 22 de agosto de 1930 e faleceu em São Paulo em 25 de agosto de 2013. Ele fez história tanto no Corinthians como no Santos. Então, provavelmente também vai estar na homenagem do Santos, juntamente com Pelé. Ele atuava como goleiro, foi bicampeão mundial da seleção brasileira, amplamente considerado o maior goleiro brasileiro e um dos maiores de toda a história. Ele foi votado um dos 20 maiores goleiros do século XX e é o único da sua posição a vencer mais de uma Copa do Mundo. Ele jogou em times lendários, como o Corinthians na década de 50 e o Santos na década de 60 e na seleção brasileira bicampeã do mundo. Ele possui o privilégio de ter sido campeão em tudo em sua época. Ele jogou na seleção de 1953 a 1969, defendendo a seleção brasileira. Ele faleceu em São Paulo em 25 de agosto de 2013 em consequência de um AVC. Ele tinha 83 anos de idade, o lendário Gilmar. Vamos falar agora do grande Sócrates, Dr. Sócrates. Sempre fui fã desse grande jogador.
Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Nascido na capital do estado do Pará, Belém, em 19 de fevereiro de 1954. E faleceu em São Paulo em 4 de dezembro de 2011. Ele foi jogador, treinador e médico brasileiro. Ele atuou como meio-campista e era considerado um dos grandes craques do futebol brasileiro da década de 80 e um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele atuou no Corinthians de 1978 a 1984. Também jogou na Fiorentina, Flamengo, Santos, Botafogo de São Paulo, e ele encerrou sua carreira como jogador no Botafogo de São Paulo, como ele também estreou. Treinou ainda o Botafogo de São Paulo, o LDU Quito e também o Cabo Friense. Atuou na seleção brasileira de 1979 a 1986. Ele ainda fez uma participação na novela ao lado de Zico, na novela Feijão Maravilha, da Globo. Mas infelizmente, em agosto de 2011, Sócrates foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein devido à hemorragia digestiva alta, causada por hipertensão portal. Após essa primeira internação, admitiu que tinha problemas com o alcoolismo. Na época em que jogava, Sócrates nunca escondia seu apreço dos prazeres da cervejinha. Teve outra internação em setembro. Em dezembro de 2011, Sócrates foi internado mais uma vez devido à suposta intoxicação alimentar, que acabou por se transformar em um grave quadro de um choque séptico, em razão da sua condição de saúde já debilitada. Sócrates faleceu às 4h30 da manhã, do dia 4 de dezembro de 2011. Teve falência múltipla dos órgãos, em decorrência do choque séptico. Infelizmente, o alcoolismo acabou com a sua carreira. Ele foi sepultado no cemitério Bom Pastor, na cidade de Ribeirão Preto. Eu quero aqui mandar um abraço ao Raí, que também é um grande jogador de futebol, sem dúvida nenhuma, irmão do Sócrates, outro lendário do nosso futebol. Nós escolhemos na lista baseado mais nos artilheiros. Vamos falar agora do jogador Cláudio Cristóvão de Pinho. Cláudio, gerente conhecido. Nascido em Santos em 18 de julho de 1922 e faleceu em Santos em 1º de maio de 2000. Foi um grande jogador que atuava como atacante e é ídolo e o maior goleador da história do Corinthians. Ele marcou 311 gols em 547 partidas. Ele começou no Santos, jogou pelo Palmeiras, retornou para o Santos, veio para o Corinthians, se tornou o maior artilheiro e encerrou a carreira no São Paulo. Defendeu a seleção brasileira de 1945 a 1957. Ele não jogou em Copas do Mundo, porque foi prejudicado pelo fato que estas não ocorreram nos anos 40 e não foi chamado pelos técnicos da seleção nas Copas de 50 e 54, que na época ficou como uma injustiça, porque ele era um grande goleador. Tesourinha também do meu Vasco, também aconteceu justamente isso. Estava na sua melhor fase, Ele faleceu em 2000, vítima de um ataque cardíaco em Santos, cidade onde nasceu. Aos 77 anos de idade, o lendário Cláudio Cristóvão de Pinho, o gerente. Vamos agora relembrar do ídolo Baltazar, Oswaldo Silva, mas foi como Baltazar que ficou conhecido. Nascido também em Santos, no litoral paulista, em 14 de janeiro de 1926 e faleceu em São Paulo em 25 de março de 1997. Ele atuava como atacante e consagrou-se como jogador do Corinthians. Era conhecido como Cabeça de Ouro. A sua principal característica era o cabeceio da bola para o gol. Ele começou no União Monte Alegre, depois Jabaquara, aí veio seu auge no Corinthians, de 1945 a 1957, onde jogou 409 partidas e fez 269 gols. Depois veio o Juventus da Moca, Jabaquara e encerrou a carreira no União Paulista. Defendeu a seleção brasileira em 1950 até 1956, em 27 jogos. Algumas curiosidades do Baltazar é que ele chegou a reconhecer em entrevista que não era tão bom tecnicamente, mas segundo o próprio jogador, com a cabeça, nem Pelé foi tão eficiente quanto ele. Ele marcou 269 gols, dos quais 71 de cabeça. Chegou a se tornar música, como Gol de Baltazar, e chegou a ganhar um automóvel por ser considerado o craque mais popular do seu tempo. Infelizmente, o que vem fácil vai fácil, o carro foi queimado por problemas elétricos. E ele era tão querido de uma forma que a torcida se sensibilizou com ele, comprou outro carro e deu de presente. Na seleção brasileira, ele entrou com status de um dos melhores atacantes brasileiros da época. Teve diversas passagens pela seleção, sendo convocado inclusive para as Copas do Mundo de 50 e 1954. Mas infelizmente seu final foi triste. Magoado pela falta de apoio dos clubes para os quais ele jogou, Baltazar encontrou um pequeno apoio na Portuguesa de Desportos, clube pelo qual nunca jogou. O que o magoava não era a falta de ajuda financeira, mas sim a falta de reconhecimento e consideração pelo seu passado glorioso. Ele chegou a ficar desaparecido por alguns dias, sendo encontrado perambulando pelas ruas de Itaém, sem destino,
como indigente. Ele, fora dos gramados, passou por diversas dificuldades e se defendeu como pôde. Ele foi vendedor de livros, comerciante e por 4 anos trabalhou como carcereiro no extinto presídio do Carandiru. Uma triste história para um grande jogador. Ele faleceu em 25 de março de 1997 aos 71 anos de idade, esquecido pela torcida e pelos clubes. Infelizmente, ele teve falecimento, múltiplos problemas físicos. Uma triste história para um grande jogador. Infelizmente faleceu pobre. Craque, uma lenda, Oswaldo Silva ou Baltazar. Vamos falar agora de Teleco, Uriel Fernandes. Nascido em Curitiba, estado do Paraná, em 12 de novembro de 1913 e faleceu em São Paulo em 22 de julho de 2000. Irmão de King, o goleiro que fez história com a camisa de São Paulo. Ele possui o recorde de maior média de gols pelo Corinthians, registrada desde a sua fundação. Ele jogou apenas em 3 times: Britânia, onde ele começou, Corinthians, onde ele jogou 250 jogos e fez 267 gols, uma média espetacular. E também jogou pelo Santos. Ele conquistou os campeonatos de 37, 38, 39, 41, sendo artilheiro em todos esses campeonatos. A causa do falecimento não foi divulgada. Ele foi velado e sepultado no cemitério Bela Vista, em Osasco. Ele faleceu aos 88 anos de idade. Uma lenda do futebol, falecendo em 22 de julho de 2000. Uma lenda. Vamos falar agora de Servilho de Jesus, primeiro camisa 9 do Corinthians. Nascido em São Félix, estado da Bahia, em 15 de fevereiro de 1915. Faleceu em 10 de abril de 1984, em São Paulo. Ele foi um grande jogador que atuava como meia atacante. Ele começou no Galícia. Nós vamos fazer também do Galícia, da Bahia, porque foi um time que teve grandes destaques. Ele atuou pelo Bahia e o Corinthians. Ele jogou 364 partidas e fez 200 gols. Foi o apelido de bailarino da Fazendinha, sendo um dos maiores artilheiros da história do Corinthians. Quero mandar um abraço aqui para... Ele foi pai, do grande Servilho de Jesus Filho, também já é falecido, faleceu em 2005, que defendeu também o Corinthians. Ele atuou na seleção brasileira de 1942 a 1945. Ele faleceu aos 69 anos de idade em 10 de abril de 1984. Grande lenda do futebol, primeiro camisa 9 do Corinthians. A causa do falecimento não foi revelada. Vamos falar agora de Luizinho, outro craque, o Pequeno Polegar. Luiz Trochilo, mas foi como Luizinho o Pequeno Polegar que ficou conhecido. Nascido em São Paulo em 7 de março de 1930 e faleceu em São Paulo em 17 de janeiro de 1998. Ele atuou como meio atacante e é o ídolo e o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians na sua história. Ele jogou em 3 oportunidades no Corinthians. Começou em 1948 e foi até 1962, jogando 549 partidas, dessas marcando 171 gols. Depois teve uma passagem pelo Juventus, retornou ao Corinthians de 64 a 67, jogou mais 57 jogos. Em 1994, mesmo após encerrar a carreira de jogador, Luizinho não se separou do futebol, continuou ligado ao Corinthians e por 3 vezes foi chamado para exercer a função de técnico tampão da equipe. Ocasião que percebeu não ter vocação para comandante, porém jamais se negou a assumir a equipe em momentos difíceis. Em 1994, ele foi homenageado pelo Corinthians com um busto no seu jardim do Parque São Jorge. E essa honraria tinha sido apenas concedida ao Neco, primeiro ídolo do clube. Em 96 foi feita uma homenagem e ele voltou aos gramados do Pacaembu, atuando por 5 minutos em um amistoso contra o Coritiba, tornando-se assim o jogador mais velho a defender a camisa do Corinthians em campo. Uma bela homenagem. Ele defendeu também a seleção brasileira de 55 a 57. Luizinho faleceu em 18 de janeiro de 1998, aos 67 anos de idade devido a complicações respiratórias. Mais uma lenda do Corinthians e do nosso futebol. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de Paulo Pisaneschi, conhecido também como Paulo Carvoeiro, nascido em São Paulo em 1º de novembro de 1930 e faleceu em São Paulo em 19 de abril de 1980. Ele atuava como atacante. O apelido vinha da sua antiga profissão, antes do futebol. Ele atuou em 5 times. Primeiramente no Corinthians, onde jogou 254 partidas, sendo que fez 146 gols. Depois passou pelo Náutico, Ponte Preta, Nacional e São Carlos. Atuou na seleção brasileira no ano de 1959, em 4 partidas. Ele faleceu em São Paulo em 19 de abril de 1980 com apenas 49 anos. Idade, mais um lendário do futebol, Paulo Carvoeiro, Paulo Pisaneschi. Então, esse foi o vídeo de hoje, relembrando grandes ídolos da história do Corinthians.
Deixa eu mandar aqui alguns alôs para quem assistiu o último vídeo que a gente fez. Eu já disse aqui, volto a repetir. De vez em quando, não serão todas as sextas-feiras, mas a gente vai tentar fazer essas homenagens. O vídeo foi jogadores que faleceram jovens demais. Vou aqui mandar um alô para o Jean Felipe Tuber, Eli Ferreira, Lindomar Santos, obrigado. Maicon Silva, obrigado. Janete Cinzato Vital, Washington Barreto, Tony Silva, o Henrique Silva, a Lucileide Cândido e a Meire Lazier, sempre com a gente. O Alexandre de Moraes, Jorge Tatsuta, José Carlos Correia, o Manuel Pessoa, Luiz Calbo lá de Itapuã, Salvador, Bahia, sempre com a gente. O Sérgio Catani pediu o Santos, né? Em breve a gente vai colocar também. Ferreira pediu Palmeiras. O Daniel Ramos, lá de Belém do Pará. Kelly de Oliveira. O Marcos Temari. Ednei Davi, sempre com a gente. Maria Barros pediu Botafogo. Pediram aqui o Inter também. Francisco, obrigado a todos vocês pelo carinho. Todos que acompanham o nosso trabalho diariamente. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, seu canal de homenagens. Até lá.